Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calma. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Graças a Deus. Queridos, quando a gente lê esse texto, eu acredito aqui que todos já assistiram, pode ser, querido, já assistiram alguma mensagem que estava esse texto bíblico apresentado. Você conhece, existem músicas disso, que Jesus acalma a tempestade. Mas eu quero, pela graça de Deus, hoje, trazer uma mensagem que, mesmo com esse texto que você já ouviu muito, de uma abordagem diferente, de uma abordagem que possa trazer uma renovação para a sua vida. Amém? Quantos aqui creem que Deus está aqui neste lugar? Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui lendo essa passagem de Jesus acalmando uma tempestade. E tempestade, já todo mundo entende que são momentos difíceis na nossa vida. Irmãos, nós estamos há 1 ano e alguns meses no mundo vivendo momentos difíceis na questão de saúde, que tem afetado economicamente, tem afetado socialmente, tem afetado as famílias. E isso tem desenvolvido nas pessoas até mesmo crises de ansiedade, tem desenvolvido pessoas fobias, manias, algumas pessoas tirando a sua própria vida porque não sabem o que fazer. Temos visto também muitos cristãos indo à apostasia, desistindo, saindo da igreja, alguns até mesmo que não saindo, mas esfriando na fé, e tudo isso levado pelas tempestades. E quando nós falamos de tempestades, que não é apenas um momento difícil da nossa vida para nos amedrontar, para nos paralisar por um tempo, porque a tempestade física, ela traz vendavais, ela traz enchentes, ela pode destruir casas, ela mata pessoas. Então, da mesma forma, a tempestade espiritual, ela pode matar vidas, leva a pessoa a tirar a sua própria vida, leva pessoas a apostatarem da fé, leva a destruição no casamento. Tudo isso a tempestade também espiritual, ela pode fazer. A tempestade espiritual, ela pode matar. Então nós não podemos ignorar isso, não podemos dizer que a tempestade é apenas um pequeno momento difícil da nossa vida, porque não é. A tempestade é algo difícil, a tempestade é algo mesmo que vem para nos deixar às vezes sem ter o que fazer, e não saber que decisão tomar. E, amados, isso é tão sério porque nós
De uns, acho que 4 anos para cá, tem se visto mais o combate ao suicídio no mês de setembro. Mas ano passado, como houve isso de uma larga escala, você percebeu que isso tomou mais as esferas da sociedade, as igrejas, a nossa própria igreja local também, aderindo isso no culto de missões, o Setembro Amarelo. Mas por que isso? Porque a pessoa, ela passa por uma tempestade na vida dela, uma tempestade que ela não sabe o que fazer, uma tempestade que paralisa ela. A tempestade faz com que você não enxergue solução. Eu não sei se você já passou por uma amarga experiência de estar numa tempestade num barco, onde você não consegue enxergar, traz medo. Tem gente que está com vontade de se jogar, o barco não afundou, mas ela está com vontade de fazer, leva o desespero, porque ela não consegue enxergar uma esperança. Isso acontece também com aviões também, mas existem todos radares para mostrar, olha, tem uma tempestade, e tem alguns meios para fazer eles desviarem, porque eles enxergar mesmo, eles não conseguem enxergar. Nós não temos muito isso na nossa região aqui em Belém do Pará, mas em outras regiões eles têm a neblina. Querido, não dá para enxergar, a pessoa tem que ir devagar com o carro. Eu não sei se alguém já dirigiu com talvez aqui no norte, não uma neblina, mas com uma tempestade. Você não consegue enxergar, porque a tempestade, ela faz isso, ela não permite que você enxergue, você não consegue enxergar uma solução, você não consegue enxergar a solução. E é o tema da nossa mensagem hoje, que eu estive pregando aqui pela manhã, tempestade secreta. A tempestade que alguns não veem, é a tempestade que vem de repente, é a tempestade que nós não estávamos preparados. Na verdade, nenhuma tempestade a gente está preparado, mas existem aquelas que são visíveis, que nós levamos a igreja a orar. Todo mundo está enxergando essa tempestade, todo mundo está enxergando um momento difícil. A pandemia, por exemplo, é uma tempestade que todo mundo está enxergando, mas existem aquelas que não conseguem se enxergar. E o pior disso, a tempestade secreta é secreta para os outros, mas não é para você. Você está enxergando a tempestade, mas os outros não estão enxergando. E aí é que mora o problema, porque as pessoas não percebem que você não está bem, e você de alguma forma quer dizer para elas, quer falar para elas, mas você não consegue expressar em palavras o que você tem. Você não sabe dizer, você não sabe dizer o que você está sentindo ali dentro, você não sabe dizer a crise que você está ali por dentro, e isso leva ao suicida, porque ele não quer tirar a própria vida, ele quer matar a dor, ele quer matar aquilo que está dentro dele, que ele não sabe explicar. E o pior, queridos, é que você tem pessoas especiais, queridas perto de você, que estão prontas a lhe ajudar. E no meio da tempestade, quando você é solidário a alguém, amigo de alguém, se está chovendo, você oferece o guarda-chuva para ela. Olha, você não tem, né? Você tem que ir embora, tome aqui esse guarda-chuva, tome aqui essa capa de chuva, eu tenho carro, eu vou lhe levar de carro. É assim ou não é quando você quer ser solidário a alguém, e se você tem condições e pode ajudar, sim ou não? Você quer ajudar, porque não somente a pessoa está vendo, mas você está vendo tempestade. O problema é quando só você está vendo, e os outros não estão vendo, e como eles não estão vendo, eles não podem oferecer o guarda-chuva espiritual, eles não podem oferecer a capa, eles não oferecem o carro deles para te carregar no meio dessa tempestade que você está passando. Não conseguem.
E aí, querido, o que leva? Você começa a ficar magoado, porque ninguém está te ouvindo, ninguém te entende, ninguém oferece uma ajuda, mas a verdade é que ninguém está sabendo o que você está passando, ninguém está sabendo a luta que você está atravessando. As pessoas pensam que você está bem, e ali quando elas veem a você pela graça de Deus, como servo de Deus, você procura transparecer a alegria do Senhor, mas só Deus sabe como você está por dentro, a tempestade que você está passando. Mas as outras pessoas não veem, elas não conseguem perceber, elas não enxergam, mas você está enxergando, você está vendo. E ali elas olham a parte exterior, elas olham, elas percebem que você subiu de cargo na empresa, você vai ganhar o dobro agora. E elas olham, meu Deus, ele está muito bem financeiramente, que bom. Mas passa um mês depois, eles não sabem a pressão que você está passando, que o seu chefe chega ali, olha, passando um mês, né, nós demos essa promoção, mas a gente precisa melhorar essas metas aqui, nós precisamos ajeitar isso aqui, e você precisa de alguma forma ajudar a nossa empresa a dobrar essa meta, porque nós estamos investindo em você. Aí todo mundo está olhando para você, meu Deus, olha, esse é um homem próspero, que bênção, eu queria ter a vida dele. Mas aí eles não estão sabendo a pressão que você está tendo ali, a tempestade que você está passando. Você testemunha que você comprou o carro novo, a moto nova, e ali alguém diz, eu queria ter a vida desse homem aí, desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, que benção. Mas aí passou alguns meses, uns 4 meses, e eles não sabem que você está com algumas prestações atrasadas, que você teve algum imprevisto de 2 meses para cá, que talvez daqui a pouco você vai ter ordem de apreensão, e você está passando por essa tempestade financeira na sua vida, mas as pessoas que elas estão olhando, o carro zero que você tirou, a moto que vale mais de 15 mil que você tem, elas não olham justamente a dificuldade que você está passando, a tempestade que você está vendo, sabe por quê? Porque para os outros está tudo bem, mas só você está vendo da tempestade. Elas olham ali e diz, olham para a sua vida, olham para o seu casamento, diz, olha, ele tem uma mulher linda, né? Ele tem uma esposa maravilhosa, ele tem ali uma serva de Deus. E ali as pessoas ficam até mesmo querendo justamente ter um perfil de mulher que você tem, mas não sabe a tempestade de dificuldade que você está passando talvez com a sua esposa no momento. Aí eles olham ali para aquele homem de Deus, servo de Deus, cavalheiro, prestativo, tá certo? Bonito, e diz assim, olha a irmã, ela foi abençoada, eu queria um homem de Deus assim, eu quero assim um homem de Deus também, quando chega a minha vez, a irmã foi muito afortunada, eu quero assim, mas o que eles não sabem é que a tempestade que você está passando com o teu marido, eles olham para você, que casal lindo, eles formam um lindo casal, que casamento maravilhoso, mas não sabem a dificuldade que vocês dois estão passando, a tempestade que está acontecendo no meio do casamento, no meio da família. Vocês estão a ponto de gritar em socorro, mas não conseguem expressar isso, porque às vezes, querido, nós queremos ser ajudados, mas nós não queremos nos oferecer para ajuda. Quando uma pessoa, ela está muito, eu vejo pela igreja que o líder de missões, a equipe de missões, às vezes eles procuram, se esforçam para saber as pessoas da igreja que precisam de cestas básicas, e às vezes, por incrível que pareça, são pessoas que a gente olha e pensa, isso aí não precisa não, mas são pessoas que estão precisando, e ali o problema é que é difícil para eles identificarem isso, porque todo mundo olhando, ninguém está vendo a tempestade financeira e dificuldade que aquela pessoa está passando. E ela também, a maioria, pelo menos, poucos se colocam à disposição, dizer, olha, eu quero uma cesta básica esse mês. E como elas não falam,
É difícil para a equipe de missões identificar isso. Mas o que aquela pessoa está... ninguém está vendo a tempestade financeira. Mas sabe o que ela queria? Ela não queria se oferecer. Ela não queria que perguntasse, você está precisando? Não, ela queria que chegasse espontâneo. Olha, cheguei aqui, olha, trouxemos aqui 10 quilos de arroz para você, trouxemos 15 quilos de feijão para você, toma aqui, querido, 10 quilos de carne, toma aqui 8 quilos de filé de peito, está aqui tudo para você. E aí, queridos, a pessoa não tem como negar, ela está ali, agradece, mas se perguntar, você quer? Eu não sei, porque ela não sabe expressar, ela não sabe colocar ali para fora. E tempestade é assim, às vezes nós não sabemos explicar em palavras, ou temos vergonha de dizer o que estamos passando. E às vezes, sabe o que isso leva? Leva você a ficar invocado com as pessoas da igreja. As pessoas não estão percebendo, não estão nem aí comigo, não se importam. O que os discípulos disseram para Jesus? O Senhor não se importa que vamos morrer. Parece que o Senhor não se importa, que estamos perecendo. E as pessoas às vezes ficam invocadas com as pessoas da igreja, fica invocado com um pastor que não está percebendo a crise que ela está passando, fica invocado com o líder de cela, e começa a descontar no filho que começa a apanhar mais, desconta na esposa, no marido, e ali, querido, a situação daquela pessoa se complica mais ainda. Mas por quê? Porque ela não percebeu ainda que é uma tempestade secreta. Eu quero te dizer mais, queridos, quando a tempestade é secreta, Deus, Ele quer ser a única provisão na tua vida. E quando Ele quer ser a única provisão na tua vida, se Ele sabe que alguém sempre te ajuda, vai fazer falta até para essa pessoa. Quando eu digo faltar, não só financeiramente, faltar de perceber, se você não está bem de problemas, até aquela pessoa que sempre percebe, sempre te dá um abraço, sempre tem um conselho, até essa Jesus vai fazer que não perceba isso em você, que não dê atenção para você. Sabe por quê? Para que você fique totalmente na dependência de Deus. Porque quando nós estamos confiando em algo, não, eu tenho um ali que sempre tem uma palavra, eu vou lá com ele. Ah não, quando estou na dificuldade financeira, eu tenho um irmão ali que sempre me ajuda, ele tem um cartão. Ah não, se eu nunca uso aqui esse empréstimo aqui do banco, mas qualquer coisa já está aqui garantido. Ah não, eu também sou controlado nas finanças, mas eu tenho um cartão aqui de 7 mil reais, qualquer coisa, se eu te ficar... E agora o problema é quando você não tem nada disso. O problema é quando você não tem nenhuma pessoa para te ajudar. O problema é quando você não tem um cartão disponível. O problema é quando nem o teu pastor percebe que você precisa de um conselho, de uma palavra. Quando as pessoas não percebem que você está passando por um momento difícil, por uma tempestade. Porque tempestade secreta é assim. E aí você vai ficar jururu, magoado com as pessoas, mas Deus de propósito vai fazer com que ninguém perceba a tempestade que você está passando. Porque Ele quer te levar para algum propósito, queridos. Ele quer trabalhar algo em você. Porque tempestade é assim. Agora, deixa eu falar algo aqui com vocês. Ali dos 12 discípulos, apenas 4 deles eram pessoas experientes que conheciam tempestade. Sabiam quando vinha uma. André, Pedro, Tiago e João. Os 4 tinham uma companhia de pesca, junto com Zebedeu. Eles conheciam. Eu aposto que no meio da tempestade, para quem é experiente, eles ficaram tranquilos logo no início da tempestade. Bartolomeu, Mateus, Filipe, que começaram logo a ficar com medo. Não estão acostumados, mas eles acostumados, marinheiro do mar, né? Mas aí quando começou a ficar coisa brava, até eles ficaram preocupados. Mas eu digo uma coisa, eles são homens experientes, não tinha radar na época, mas eles conheciam. Por que eles não perceberam a tempestade que viria? Porque foi Jesus que falou, olha, vamos atravessar. Não, porque era Jesus, não é porque Jesus não, porque até quando era Jesus, quando Jesus falou para Pedro, Pedro, lance a rede ao mar. Pedro colocou o argumento conhecedor dele, olha, Senhor, esse não é o horário para pescar. Aqui não é o melhor lugar, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, ele mostrou o conhecimento, mas depois a fé. Eles poderiam falar isso também, Senhor,
olha, não sei se é um bom momento, está vindo uma grande tempestade aí. Eles não falaram nada, porque eles não perceberam que vinha a tempestade. E às vezes é assim, querido, nós não vamos perceber que está vindo tempestade. Agora, olha outra coisa aqui. Quem foi que levou eles para essa tempestade? Jesus foi para curar um homem que estava lá destruindo mais de 10 cidades, um gadareno, mas eles precisavam atravessar. E Jesus levou eles naquele momento, naquele dia, para aquele caminho, para atravessar. Quem foi que levou? Jesus. Agora a pergunta é diferente. Jesus sabe quando vem uma tempestade, sim ou não? Sim, sabe. Ele sabia que ia vir ou não sabia? Sabia, mas por que então Jesus levou? Tinha algum propósito nisso, querido? Tinha um propósito nisso. Então Jesus olha só, não foi o diabo, Jesus levou os discípulos para a tempestade. E aí você está amarrando, expulsando, querendo ir, mas querido, quem te levou para essa tempestade foi Jesus, porque Ele quer te ensinar algo, tem algo ali que Deus quer te mostrar, como um versículo que a gente diz muito aqui na IEQ Fé em Deus, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem algo ali que vai contribuir para a tua vitória, e é algo que Deus, Ele quer trabalhar, eu não sei o que, mas existe algo, não me pergunte por quê e o que é, mas existem tempestades secretas que Ele que vai te levar por essa tempestade secreta, para que você venha entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Queridos, agora, interessante aqui também, é que Jesus, Ele sabe da tempestade e vai dormir. Ele vai dormir. Ele sabia, Ele queria ver como os discípulos iam sair naquela situação. Eles queriam saber como eles avaliariam aquele momento. E parecia que Jesus não estava ali, mas Jesus estava ali. Jesus estava no barco deles. Queridos, isso leva muitas pessoas a tirarem a sua própria vida, leva pessoas a terem crises de ansiedade. Mas por quê, queridos? Porque elas estão vivendo uma tempestade que ninguém entende. Queridos, quem chega no nível profundo de depressão não vai conseguir explicar para você. Eu não vou conseguir entender essa pessoa. Quem tem um processo anterior de crise de ansiedade, também ela não vai conseguir te explicar o que ela está sentindo naquele momento. Quem vai ter um momento de estresse, ela não vai conseguir explicar por que ela está estressada, por que tem alterado o humor, o que está ali dentro dela, essa tempestade que ela está passando, ela não entende, ela não consegue te explicar, ela não consegue. E, amados, a Bíblia diz em Filipenses, um dos segredos para que nós venhamos vencer a ansiedade. Filipenses 4:6 diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas agir com súplicas e ações de graças. O que é súplicas? Oração. E ações de graça é fazer ações, benefícios para outras pessoas sem esperar nada em troca. Olha o que Jesus está dizendo aqui, que um dos segredos para você vencer a ansiedade, para você vencer a depressão, é você orar, mas além de orar, fazer algo de bem para a vida de outra pessoa. Porque quando você faz isso, você cumpre o propósito de Deus, que veio para nos dar vida e vida em abundância, e você também veio também para servir e dar vida para outras pessoas, através da sua vida. E quando você faz isso, Jesus ele diz que, olha, você fazendo isso, você orando, você não vai andar ansioso por coisa alguma. Então, ali, querido, você vai ver que a resposta está em Jesus. Então, no meio da tempestade, a gente não consegue enxergar uma solução. Eu falei no início isso aqui, aquela neblina, você não consegue enxergar. E como é que a gente vê Deus na tempestade?
Como é que te chega? Ele pode parecer que ele não está ali, mas ele está ali. Jesus está ali. O que faz uma pessoa tirar a sua própria vida, o que faz uma pessoa se desanimar, é porque ela não consegue mais ver Jesus no meio da tempestade. Ela não consegue mais ver que Jesus está ali. E Jesus, ele declara isso em Mateus 28, versículo 20: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra que Deus tem, quando Ele traz para nós, quando nós recebemos, às vezes nós não estamos precisando, mas é mais lá na frente, querido. Quando você ouve uma palavra dessa, que Ele vai estar com você, está tudo bem com você, então você não sente a necessidade em si da presença plena de Jesus. Você vai entender isso, querido, quando você não tiver ninguém. Que é fundamental a presença dEle na tua vida. Mas você não entende. É como se Jesus pegasse um cheque e dissesse: eis que estarei convosco, olha, está aqui. Quando você precisar, você deposita esse cheque. Você não está precisando agora, você não está sentindo só. Você está sentindo a companhia de outras pessoas. Você não está tendo nenhuma crise dentro de você. Você não está passando por nenhuma tempestade. Mas se precisar, olha, tem fundo esse cheque. Deposita aí. Eu vou estar com você. Eu não abandonei esse barco, eu estou ali com você. Pode não parecer que Jesus não está se importando, mas não pule desse barco, querido, porque Jesus está aí. Não tire a sua própria vida, não leve uma crise maior, porque Jesus está com você. Você pode não ver solução, você pode não conseguir ver, mas eu quero te dizer o que a palavra de Deus diz, um segredo para a vitória também, que o justo, ele não vive pelo que vê, o justo, ele viverá pela fé. Então você não vive, você pode não estar vendo a solução, mas pela fé, querido, pela fé, você está vendo já pela fé, o milagre se concretizando na sua vida. Pela fé você está vendo você vencendo essa tempestade. E a palavra de Deus diz em Salmos 22 que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Você não está vendo Deus na tempestade? Você quer ver Deus na tempestade? Comece a louvar ao Senhor Jesus. Você não tem motivo para louvar, mas comece a louvar. E quando você começa a louvar, quando você começa a glorificar a Ele, mesmo no meio da tempestade, aí Deus aparece, porque Ele habita no meio dos louvores. Nesse momento a neblina some de você. Naquele momento você vai ver Deus. Ele não vai ainda talvez trazer um milagre, talvez Ele não vai abrir a porta do emprego, talvez ainda Ele não vai trazer o marido de volta, mas uma coisa importante Ele vai fazer: Ele vai aparecer para você. A neblina vai subir e você vai perceber que você não está só. O problema, querido, não é a ausência do milagre. O problema é quando a gente não sente que Deus está conosco. Mas eu quero te dizer o seguinte: tempestade não significa a ausência da presença de Deus. Deus está ali, você não está vendo, mas Deus está ali. E você quer ver? Comece a louvar, comece a engrandecer. E ali naquele momento, Ele vai te abraçar, você vai ver, você vai contemplar a face, a glória de Deus. E aquilo ali vai fazer toda a diferença na tua vida. Vai fazer a diferença na tua vida. Quero te dizer, queridos, que a resposta está no Senhor, está nele. Eu estive ontem, na verdade esse final de semana, nós tivemos a conferência da família na nossa sede regional. Quantos aqui participaram da conferência? Amém, glória a Deus. Foi uma benção? Amém. Nós tivemos 23 pessoas aqui da nossa igreja e foi algo maravilhoso, né? A palavra da pastora Marisa Lobo, a palavra do pastor Martinho, a palavra do pastor Martinho Carmona sacudiu as escrituras, né? Que palavra abençoada, né? E pela graça de Deus, teve as oficinas também, e eu fui convidado juntamente com a pastora Eli para ministrar uma das oficinas. E uma das oficinas, que no caso é a que a gente estava ministrando,
é como superar o luto na família. E eu já havia mencionado alguma coisa assim em algumas pregações, mas não da forma como ministrei ali. A pastora Eli também, eu acredito também, ela nunca tinha se aprofundado como ela se aprofundou ali naquela palestra. E eu conversando hoje aqui com o povo da manhã, também com a pastora Eli falando que, e agora estou falando para vocês, aquelas pessoas ficaram tão gratas por aquela palavra, mas a verdade é que eu é que precisava falar para elas. Eu precisava expressar aquele momento. Aquilo foi melhor para mim do que para elas. E, queridos, às vezes ninguém te entende. Ninguém te entende porque as pessoas vão olhar, queridos, pelo que ela vê. Ela vê teu casamento maravilhoso, vê o emprego bom que você tem, ela vê a família que você tem, os filhos que você tem. Ela não percebe a tempestade. Ela olha até mesmo o líder que você é aqui na igreja, os frutos que você dão, e às vezes não imagina que você às vezes fica em crise de se você tem ministério ou não. As pessoas talvez estão te admirando, mas ali você está ali por dentro de uma tempestade espiritual, querendo entender porque Deus não fez determinadas coisas espirituais aí na tua vida. Mas o problema é que elas olham? Elas olham ali, presidente de tal grupo, elas olham líder dessa célula, supervisor, elas olham o encargo que você tem, te olham como pastor auxiliar, e não percebe realmente que você também passa por uma tempestade, e que essas vezes você está numa tempestade sozinho, e ninguém vê, ninguém percebe a tempestade que você passa. E ali quem mais falou foi a pastora Eli. Eu falei mais no finalzinho, e eu fiz uma oração com eles, e que eu vou fazer aqui também com vocês. Mas amados, a grande questão é que nós só enxergamos Deus na igreja, só queremos enxergar Deus na igreja, nos momentos bons, quando Deus está proporcionando um milagre. A gente não consegue enxergar Deus nas dificuldades, não conseguimos enxergar Deus na tempestade. Como diz aquela música, né? Que a tempestade é você, vento forte é você, a porta aberta é você, mas a fechada também é você. Ele é a porta aberta na tua vida, mas na porta fechada ele está ali. E às vezes a tempestade é ele. Sabe por quê? Como diz a música, é tudo sobre você, é tudo sobre ele, tudo para ele. É ele, é ele. Enxergue a Deus na tempestade, através dos louvores. Enxergue quem tem a resposta para você. Teu marido às vezes não vai ter a resposta, tua esposa não vai te entender. Chegou um momento que a minha esposa estava passando um momento tão difícil por dentro, que nem mesmo eu entendia ela. É Deus que foi a resposta para ela. Até hoje existe momentos, sempre existiu na minha vida, que ninguém me entendia, mas Deus é a resposta para a minha vida, Ele é a solução. E eu falei para eles lá, eu quero falar aqui, que às vezes em algumas músicas, a gente só presta atenção quando a gente lê, ora ela. Às vezes quando estamos cantando, já cantamos várias vezes, a gente não medita tanto. Eu não quero cantar agora aqui para você, eu quero orar e falar e recitar isso aqui para você. E deixa a sua alma agora receber essa palavra aqui, que é uma canção, mas que você possa meditar nisso agora aqui. Olha o que diz: me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas para o fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que tu és tudo para mim. Eu creio que
Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Ele é a resposta, é tudo sobre Ele, é para Ele.